Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou o Gleison Lima, sou professor de Direito Penal, aprovado em concursos para delegado de polícia, tanto no estado do Mato Grosso do Sul quanto no estado do Paraná. E estou aqui com vocês hoje para a gente trabalhar um pouco sobre as questões envolvendo direito penal, legislação penal especial, especificamente da grandiosa banca VUNESP, a banca responsável pelo concurso público da Polícia Civil do Estado de São Paulo. É um concurso que está aberto, inclusive recentemente teve prorrogação agora aí do prazo de inscrição, né? E hoje a gente vai trabalhar de uma forma breve, objetiva, como é que funciona essa banca, como é que funciona essa questão do estudo para a VUNESP, é um estudo realmente bem direcionado, e nós aqui do Dedicação Delta estaremos com vocês para que a gente possa construir e consolidar essa formação em termos de estudo para um concurso público nesse nível aí, com uma vasta concorrência, e estamos aqui de mãos dadas realmente para a gente poder construir e consolidar essas possibilidades mais reais de vocês serem aprovados. O que a gente quer aqui é contribuir para que vocês realmente possam olhar para a ideia do concurso público com a seriedade de estudo que se precisa ter para que se possa ser aprovado. Ser aprovado no concurso público exigirá de vocês muito empenho, muita dedicação, mas também um treino especificado para que você possa realmente começar a angariar mais questões, para que você possa ser aprovado dentro das cabeças, dentro das vagas, dentro das realidades aí de você prosseguir no certame até mesmo ao final dele ser efetivamente nomeado. Então, sem mais delongas, nós vamos trabalhar aqui algumas questões de direito penal. Em seguida, eu vou prosseguir com questões de direito de legislação penal especial e vou trabalhar com vocês especificamente questões VUNESP. Enquanto isso, a gente vai trabalhar com a tela. A primeira que eu gostaria de colocar para vocês aqui é a tela de direito. Vamos lá? Maratona de questões. Essa maratona de questões VUNESP, como vocês estão vendo aí, do Dedicação Delta, primeiramente trabalhando direito penal, prosseguindo já nas questões para que a gente não possa ter perda de tempo aqui, porque para concurseiro, como também já fui, perda de tempo é perda de questões, é perda de estudo de doutrina e coisas que a gente não pode se dar ao luxo. Concurso exige muito empenho, muita resiliência. Vamos para a primeira questão? Primeira questão que a gente traz aqui é a questão VUNESP, Polícia Civil, do estado de São Paulo, do ano de 2018, foi o último concurso. E uma questão que a gente quer assim, destacar, muito cuidado com as questões da VUNESP. Primeiro que tem pontos que elas são extremamente objetivas. E segundo, que há questões de criminologia, como vocês vão ver aqui, criminologia e também de direito penal dentro do direito penal. Então, fiquem espertos, estudem com muito afinco e observem toda a intertextualidade disso. Veja bem o que a questão vem nos dizer. No que concerne às escolas penais, é correto afirmar que a escola positiva entende que o crime deriva de circunstâncias biológicas ou sociais, tendo sido defendidas por Feuerbach. Feuerbach, vamos lembrar, é aquele que escreveu a teoria da coação psicológica em 1801. É ele que referenda a ideia do princípio da legalidade para o direito penal. Cesare Beccaria, ele escreveu dos delitos e das penas, ele também trabalhava com a ideia da legalidade, mas legalidade com outro viés, embora também tivesse reflexo no direito penal. Então vamos pensar o seguinte, quando Feuerbach escreveu o direito penal aqui pra gente, a gente não estava falando de uma escola positiva, a gente estava ainda numa escola clássica. Então essa alternativa está errada. Quando a gente vai para a letra B, a gente fala o seguinte, olha, é correto afirmar que a escola clássica funda-se no livre-arbítrio e tem Carrara como um de seus maiores expoentes. Opa, aqui tem alguma questão interessante. Realmente, Carrara está na escola clássica, ele é um expoente. E será que o livre-arbítrio realmente está dentro da escola clássica? Vamos lembrar que sim, mas está muito boa a questão, está muito evidente, pode ser que seja ela. Vamos para a letra C? Lombrosiana. Quando a gente fala de Lombrosiana, a gente já lembra imediatamente de Lombroso. Lombroso foi aquele que escreveu O Homem Delinquente. Toda vez que a gente fala de Lombroso, a gente também lembra de escola positiva. A escola positiva entendia que o sujeito era um ser inferior, o sujeito que cometia crimes. E esse sujeito precisava ser curado, eventualmente. Alguns defendiam até que deveria ser morto, que alguns eram incuráveis, né? Como o Garofalo falava. Mas, enfim,
Lombroso é da escola positiva. Então, o que ele falava aqui? Vamos ver o que é questão nos dias. Acredita que o homem é racional e nasce livre. Errado. Lombroso não falava isso. Ele é da escola positiva. Quem entende que o homem é racional e nasce livre, escola clássica. Sendo crime fruto de uma escolha errada, concepção hipotetizada por Lombroso e também por Ferri. Vejam bem, olha, quando fala, o conceito está sendo trazido para a escola clássica. Agora, de fato, Lombroso é da escola positiva e Ferri também é da escola positiva, mas a questão está errada porque a definição não encontra consonância com o que a gente defende, com o que se defende na doutrina. A letra D fala: a escola clássica entende que a pena é medida profilática de cura, pensamento defendido por Carminani. Gente, de acordo com a escola clássica, ela não entende que a pena é uma medida profilática, não, muito pelo contrário. Carminani falava: olha, a pena é retributiva e ponto final. O sujeito praticou um crime, praticou um mal com o mal que ele pague ele. Por isso que a escola clássica não defendia essa ideia de cura. Ideia de cura nós temos aonde? Escola positiva, lembra de Lombroso, lembra do homem delinquente, assim vai. E por último, escola positiva nasce em contraposição às ideias de Lombroso, defende o justnaturalismo e tem Garófalo, um de seus doutrinadores. Não, gente. Da positiva nunca foi contraposição às ideias de Lombroso, muito pelo contrário. O Lombroso participa da escola positiva, por isso que essa alternativa está o quê? Está errada. Trouxe aqui alguns pontos para que vocês possam analisar melhor. Vejam que a alternativa B, portanto, é aquela que encontra consonância com a ideia das escolas penais, né? Mas quando a gente abaixa mais um pouco aqui, a gente começa a verificar, vamos ter aqui um mnemônico para a gente lembrar. Quando a gente falar de escola clássica, a gente vai lembrar de livre-arbítrio, a gente vai lembrar da CBF, joguinho de futebol aí, né? CBF, quem que são os principais expoentes dessa escola penal clássica? Carrara, Beccaria e Feuerbach, beleza? CBF, Carrara, Beccaria e Feuerbach. Vamos lembrar sempre de Beccaria, um grande expoente também, várias áreas aí trabalhadas dentro do direito penal, mas ele escreveu um pequeno livro, mas um grande manual, que fala dos delitos e das penas, lá nos idos 1764, tá? Feuerbach escreveu a teoria da coação psicológica em 1801, também um grande expoente. Pois bem, vamos para a escola positiva. Escola positiva, com outro viés, o sujeito é um sujeito atávico, lembrava Lombroso, lembrava Ferri, lembrava Garófalo, por isso que nós temos a escola antropológica, sociológica e jurídica dentro da escola positiva. Lembra do LFG? Luiz Flávio Gomes? Pois é, então toda vez que a gente fala do doutrinador Luiz Flávio Gomes, a gente vai falar de LFG, a gente vai lembrar de Lombroso, Ferri e Garófalo. Não dá para esquecer mais. Na prova marcou um X, corre para o abraço e vamos tentar comemorar essa vitória. Vamos lá então, dentro da escola clássica nós temos esse viés, nós temos a escola positiva também, e a pena na escola clássica, vamos lembrar, como tem o livre-arbítrio, é um mal imposto ao indivíduo merecedor de um castigo em decorrência desse mal que ele praticou, tá? Avancemos aqui e vamos pensar que dentro da escola clássica nós temos a humanização do direito penal em oposição às crueldades das penas, por isso que Beccaria ele escreveu em 1764 esse pequeno grande livro dele, dos delitos e das penas, que trata, olha, quer punir, mas vamos punir também com uma dignidade mínima aqui. Nós temos dentro da ideia da escola clássica a ideia de proporcionalidade das penas, vamos punir, mas também não quer dizer que eu tenho que matar o sujeito, porque ele furtou uma banana, e tem por base a ideia do livre-arbítrio. Já a escola positiva, ela visava proteger a sociedade do delinquente, tinha a ideia da ressocialização como um papel somente secundário, e o criminoso é estudado, e o crime é dito como algo patológico. Lembra que a gente falou do Lombroso? Lombroso não escreveu o homem delinquente, não entendia que o sujeito era um ser inferior, atávico. Pois é, tinha a ideia do determinismo biológico, o sujeito nasceu com aquela cabeça, ele vai ser um sujeito que pratica roubo, o sujeito nasceu com um tronco X, ele sujeito pratica estupro. Essa era mais ou menos a ideia do próprio Lombroso. Ou então decorrente de processos causais alheios, isso aqui foi defendido por Ferri, que era a ideia dos aspectos sociais misturados com outros determinismos biológicos, poderia ocasionar essa ideia de um sujeito que pratica crimes. Pois bem, passemos à segunda questão. Olha que interessante. Questão VUNESP também, 2018, falava o seguinte: prescreve o artigo 327 do Código Penal. Considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração,
exerce cargo, emprego ou função pública. Vamos lá. Tal norma traduz exemplo de interpretação. Que interpretação que é essa? Seria a científica? Seria a autêntica? Seria a interpretação extensiva? Seria uma interpretação dita doutrinária? Ou seria uma interpretação analógica? Vamos lá? Quando a gente fala dessa modalidade aqui, a gente já vai direitinho na resposta, que seria uma interpretação autêntica. Eu já te respondo por quê. Quando a gente fala de uma interpretação autêntica, também chamada de interpretação legislativa, é aquela na qual o legislador, ele mesmo, trouxe um dispositivo na própria lei, no caso na lei penal, explicando determinado conteúdo. Quando a gente está ali no artigo 327, é assim que a gente tem que estudar, a gente tem que pensar assim, onde é que esse artigo está dentro do Código Penal? Quando a gente abre ali o artigo 312, que é o primeiro crime contra a administração pública, praticados pelos seus funcionários públicos, que é o crime de peculato, ele vai avançando até o artigo 326 em diversas modalidades de crimes, e esses crimes praticados pelos funcionários públicos, mas em momento nenhum se define quem é o funcionário público. Aí vem o artigo 327 como uma norma do direito penal também, mas não é uma norma incriminadora. E aí ela vem falar, olha, vou explicar o que é funcionário público para que vocês possam falar, olha, toda vez que esta pessoa que eu defini como funcionário público, ela praticar determinado crime, nós vamos enquadrá-la neste ponto, entenderam? Por isso que essa interpretação é chamada de interpretação autêntica. Agora, o que seria essa interpretação científica? A interpretação científica da letra A, ela já também responde à letra D, porque são as interpretações científicas ou doutrinárias, aquelas feitas por as pessoas que são estudiosos do direito, e aí essas pessoas explicam determinados conteúdos e conceitos, e essa interpretação é feita de uma maneira que está fora do legislador. Então lembremos, uma interpretação autêntica ou legislativa é essa aí do artigo que tem como exemplo o artigo 327 do Código Penal, e uma interpretação científica ou doutrinária é aquela que está prevista, não está prevista em lei, mas ela é feita pelos doutrinadores, pelos pensadores, pelos juristas, pelos mestres do direito. Nós temos a interpretação extensiva e a interpretação analógica. Para isso, eu convido vocês a gente olhar um pouquinho mais à frente. Vejam só. Já falamos da interpretação autêntica ou legislativa, e a gente lembra que o direito penal ele é formado de normas penais incriminadoras e normas penais não incriminadoras. A norma penal incriminadora ela vai trazer o preceito primário, vamos supor, matar alguém, artigo 121, e o preceito secundário, penas de reclusão de 6 a 20 anos, sendo um homicídio simples. Está lá no artigo 121 do Código Penal. Essa é uma norma penal incriminadora. Mas também temos normas penais não incriminadoras? Acabamos de ver um exemplo agora do artigo 327 do Código Penal, que traz uma explicação do que seria um funcionário público. Por isso que nós temos as normas penais incriminadoras e normas penais não incriminadoras. Essa interpretação científica ou doutrinária, como a gente falou, é feita pelos estudiosos do direito penal. Nós temos a interpretação extensiva, que a finalidade é ampliar o alcance das palavras da lei, para que se alcance o efetivo significado do texto. Porém, temos que lembrar que essa interpretação extensiva ela é cabível para normas penais que são não incriminadoras. Lembra do princípio da legalidade? Lembra, né? A ideia do princípio da legalidade é que não há crime sem lei que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Sem lei anterior que o defina, que entra também o princípio da anterioridade, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, direito penal tem que estar previsto na norma. Mas é interessante colocarmos aqui também a distinção entre analogia e interpretação analógica. Quando se fala em interpretação analógica, o legislador prevê situações casuísticas seguidas de uma fórmula genérica, como ocorre, por exemplo, no homicídio qualificado, em que ele fala assim, olha, mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. O legislador não tem capacidade de prever todas as normas. E é por isso que ele fala, olha, vou prever uma situação aqui casuística e disso a gente pode tirar outras possibilidades, tá certo? E por fim, a ideia da analogia, que não pode ser feita no direito penal exatamente pelo princípio da legalidade, que pressupõe a analogia uma lacuna na lei. Ah, tem lacuna, então vou preencher com alguma coisa. Direito penal permite isso? De jeito nenhum, né? Daí, se nós vamos para frente, o que nós vamos para frente fazer o quê? Vamos lembrar da questão 3. Questão 3 vem me contar o seguinte. João comete um crime no estrangeiro e lá é condenado a 4 anos de prisão, integralmente cumpridos.
Pelo mesmo crime, João é condenado no Brasil a pena de 8 anos de prisão. Aí vem a grande perguntinha, vamos lá. Letra A. João cumprirá 8 anos de prisão no Brasil, uma vez que para essa quantidade de pena não se reconhece o cumprimento no estrangeiro. Será? Letra B. Não cumprirá pena alguma no Brasil, caso se trate de país com o qual o Brasil tem acordo bilateral para reconhecer cumprimento de pena. Estranhinha. Vamos para a próxima? Não cumprirá pena alguma no Brasil, uma vez que já punido no país em que o crime foi cometido. Letra D. Cumprirá 8 anos de pena no Brasil, de prisão no Brasil, uma vez que o Brasil não reconhece pena cumprida no estrangeiro. E a letra E. Ainda deverá cumprir 4 anos de prisão no Brasil. Gente, essa aqui é uma questão que dá para a gente resolver em alguns pontos, até mesmo por uma situação lógica. E a gente vai olhar no direito penal, e aqui é um tema que trabalha com a extraterritorialidade. O sujeito cometeu um crime no estrangeiro e foi julgado no Brasil. Essa questão gerou até uma certa polêmica na época. Mas a gente não sabe se é uma extraterritorialidade incondicionada, condicionada. Mas aqui eu queria tratar muito mais do artigo 8º. Vejam bem por que a questão número 3, letra E, que ele ainda deverá cumprir no Brasil esses 4 anos, ele tem uma previsão expressa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. É uma hipótese de extraterritorialidade da pena? É. A aplicação da lei penal brasileira sobre crimes cometidos fora do território nacional. Nós temos aí o princípio da extraterritorialidade. Nós temos, dentro desse princípio da extraterritorialidade, veja o que o artigo 8º já fala. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Vamos lá, olha quando a gente volta na questão, a gente vê o seguinte, o sujeito foi condenado a 4 anos lá e no Brasil a 8. Uai, se ele foi condenado no Brasil a 8, pelo mesmo fato, eu vou fazer ele cumprir mais 8 aqui? Não, eu vou ter que computar esses 8 anos, esses 4 anos nos 8 anos que ele foi condenado aqui, ou seja, vai sobrar 4 anos, vão sobrar 4 anos. Quando eu volto lá no artigo 8º, fala assim, a pena cumprida no estrangeiro, novamente, atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversa. A pena é diversa? Não, são 2 penas de prisão. Ou nela é computada quando idênticas. Então vou computar, vou pegar o 4 que já cumpriu, subtrair dos 8 que ele foi condenado aqui. E aí vamos para um bizu. Bizu é termo de polícia. Vamos lá, o bizu fala o seguinte, a gente vai lembrar da SIDA. Vai computar se idênticas e, se diversas, vai atenuar. SIDA, CI, computa se idênticas. DA, se diversas, vai atenuar a pena. Bacana? Então essa questão não é uma questão difícil, uma questão meio letra de lei, mas que exige um pouquinho de interpretação de vocês aí. Vamos lá. Próxima questão, questão número 4, VUNESP, Polícia Civil de São Paulo. Vamos lá, a definição é a seguinte. Existe tracinho para preencher quando a gente prevê o resultado, mas espera sinceramente que não ocorrerá. Ponto e vírgula. Prosseguindo. Configura-se, tracinho, quando a vontade do agente não está dirigida à obtenção do resultado, pois ele quer algo diverso, mas prevendo que o evento possa acontecer, assume a si mesmo a possibilidade de sua produção. Quando a gente já está estudando, essa coisa já começa assim, peraí, tá falando de dolo eventual, tá falando de culpa consciente, tá falando alguma coisa nesse sentido. É isso que o concurseiro já tem que imaginar. O que essa questão já está me contando? Alguma coisa que eu já estudei. Posso até não ter os conceitos totalmente formados na minha mente, mas parece ir para esse lado. Lembremos, primeiramente, que a ideia do dolo eventual e da culpa consciente, eles guardam uma proximidade muito grande. Porque quando se fala desses 2 pontos, há a ideia da previsibilidade e quando se trabalha mais ainda, se pensa na previsão. Imagina o seguinte, o sujeito está dirigindo um carro numa velocidade X e ele vê uma pessoa atravessando a rua. E ele fala o seguinte, olha, na velocidade que eu estou, eu consigo passar do lado dessa pessoa, mesmo se ele estiver um pouquinho acima da velocidade. Eu consigo passar por esse sujeito ali e não acertá-lo, porque eu sei dirigir, eu tenho a manha. Quando ele foi passar no sujeito, errou o cálculo. Foi meio que vacilão. Na hora que ele passou, acertou o cara. Ele tinha intenção? Ele assumiu o risco da produção daquele resultado? Ou ele esperava sinceramente que aquilo não iria ocorrer?
Se ele esperava, sinceramente, que aquilo ali não iria ocorrer, lembremos que isso é parte de direito processual, é parte de provas. Se ele realmente esperava que não iria atingir, nós estamos diante de quê? Da culpa consciente. Agora é diferente. Se ele realmente, na hora de acelerar, ele viu o sujeito passando na rua e falou: ih, isso aqui é um vacilão. Se ele der os passos mais rápido, não vou acertar, não. Agora, se for um pangua, se for um vacilão, se for um vagarejo, eu vou acabar dando uma lambadinha nele aqui. Entenderam que a ideia do dolo eventual tem aquela que o pessoal fala por aí do tal do dane-se? Esse tal do dane-se é o próprio elemento do dolo eventual. Porque, diferentemente da culpa consciente, o sujeito não quer atingir aquele resultado. Mas o dolo eventual, o sujeito fala: olha, eu não quero, mas se acontecer, aconteceu. Ou seja, ele assume o risco da produção daquele resultado. Então, nesse sentido, a gente já tem a resposta. A gente já pensa numa culpa consciente e num dolo eventual. Onde que está aí? Exatamente na nossa letra D. Nós temos a culpa consciente e o dolo eventual. Mas para isso nós vamos explicar alguns pontos desta matéria. Que aí nós vamos entrar um pouquinho de culpa inconsciente. Só lembramos aqui, quando se fala culpa consciente, você tem consciência da produção, daquela ideia, você tem previsibilidade, você tem previsão, mas acredita que não vai acontecer. Quando eu estou direto na culpa inconsciente, eu tenho previsibilidade, mas não tenho previsão. E por isso eu vou agir por negligência, imprudência ou imperícia naquele ponto específico que gera culpa inconsciente e respondo por consequência pelo crime culposo. Nesse sentido, vamos lá lembrar o que o artigo 18 fala para nós? Ele vai falar que o crime doloso é quando o agente quis o resultado, dolo direto, ou assumiu o risco de produzi-lo, dolo indireto, que é na modalidade dolo eventual. Lembramos que o dolo indireto ele é dividido em dolo alternativo e o dolo eventual, alternativo por uma parte da doutrina. Mas nesse ponto, vamos lembrar, o próprio artigo 18 já me conta tudo. Crime doloso quando a gente quis o resultado, dolo direto, ou assumiu o risco de produzi-lo, dolo eventual. E o crime culposo? Quando a gente deu caso ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Ele falou culpa consciente ou inconsciente aqui? Não. O crime culposo vai ser uma culpa, assim, tá lato aqui no próprio Código Penal, mas pode ser uma culpa consciente ou uma culpa inconsciente. O grande segredo é identificar em que momento que vai ser um dolo eventual, que pode modificar completamente uma pena, que momento que vai ser uma culpa consciente. Lembramos aí que o dolo direto já está definido, o dolo eventual também, culpa consciente também. O dolo indireto, ele pode ser o alternativo eventual, alternativo quando o sujeito escolhe por um ou por outro caminho. Já o eventual, o sujeito assume o risco da produção daquele resultado, ele não está direcionado a nenhum nem outro, mas se acontecer, ele assume esse risco. E o dolo alternativo, como a gente já definiu aqui, a gente deseja indistintamente um ou outro resultado. Vamos para a quinta questão. Como a gente está fazendo uma maratona é para correria mesmo, para a gente refletir de uma maneira mais rápida o nosso próprio direito penal. E a gente vai para a questão número 5 de Direito Penal da VUNESP também, PCSP, 2018, que vai nos dizer o seguinte: o direito penal trabalha com a necessidade de se apurar responsabilidade subjetiva para punir o autor do crime. Direito penal é responsabilidade subjetiva. Só que aí vem o seguinte: no que concerne a responsabilidade objetiva, o direito penal admite-a excepcionalmente quando pune aquele que agiu em estado de completa embriaguez culposa. Será? Não a admite em hipótese alguma. Admite-a excepcionalmente quando determina a punição do coautor particular nos crimes cometidos por funcionários públicos. Admite-a excepcionalmente quando estabelece a figura dos garantes nos crimes comissivos por omissão, ou admite-a excepcionalmente quando estabelece os crimes omissivos próprios. Questão muito interessante. Na prova, talvez seja uma das questões que mais fazia refletir ali um pouquinho o direito penal. Mas vejamos bem, direito penal é marcado pela responsabilidade subjetiva. Para que eu pratique um crime no direito penal, eu tenho que ter dolo ou culpa. Nesse dolo ou culpa dentro do direito penal que eu tenho que ter, me referendo à ideia de responsabilidade subjetiva, afasta o que a gente fala de responsabilidade objetiva, que não se analisa dolo ou culpa, mas tão somente o ato praticado e o resultado obtido com aquele ato e o nexo de causalidade. Será que isso seria admitido no direito penal?
Bem, nós vamos ter uma hipótese aí, até então pensada, de um resquício da ideia de responsabilidade penal objetiva. E ela está exatamente na ideia do estado do sujeito que age em estado de embriaguez culposa. Alguém já ouviu falar aí na teoria da actio libera in causa? Ação livre na causa? Imagine o seguinte, o sujeito se pôs a beber numa determinada circunstância. Depois, e ele pratica um fato no momento em que, às vezes, se você for avaliar legalmente mesmo, nem culpa nem dolo ele tem. Ele se pôs naquela situação antes. Ou seja, ele culposamente se embriagou, etc. Mas aqui na frente, de fato, ele já está no estado de embriaguez. Ele nem consegue realmente ter o direito aí incidindo sobre ele numa ideia de subjetiva, de dolo ou culpa. Agora, o direito penal aceita isso? O direito penal fala assim, tudo bem, você está em embriaguez completa, azar é o seu. Eu vou te punir, mas eu vou aferir a sua culpa lá atrás, quando você se pôs a beber. Isso é possível no direito penal? Exatamente é possível. Então eles entendem que há um resquício de responsabilidade objetiva no direito penal quando a gente trabalha com aquele que agiu em completa embriaguez culposa, exatamente se baseando na actio libera in causa, ou seja, uma ação livre na causa. Lá atrás, esse sujeito se pôs a beber e aqui na frente, o que ele cometeu de conduta que atrás se pondo a beber, gerou esse resultado. Então ele não pode aferir o resultado dele nessa conduta dele aqui, que ele praticou ao final, atropelando alguém, ou seja o que for que ele cometeu, eu não vou aferir o dolo e culpa dele aqui. Eu vou aferir a conduta dele aqui atrás, quando ele se pôs a beber. Entenderam como é que é a ideia de responsabilidade subjetiva e objetiva? E é exatamente por isso que a gente tem a letra A como resposta. Ou seja, o direito penal, que trabalha com a necessidade de apurar responsabilidade subjetiva para punir o autor do crime, ele admite excepcionalmente a responsabilidade objetiva quando pune aquele que agiu em estado de completa embriaguez culposa. Viram como é que o direito penal, a gente começa a entender ele melhor quando vai moldando? Mas vamos trazer algumas explicações sobre isso? O que vai nos dizer? Alguns comentários. Responsabilidade subjetiva, ela depende de dolo e culpa. Agora vejam como é que muda um pouquinho quando a gente fala de responsabilidade objetiva. Aqui a gente está falando que depende do ato, nexo de causalidade e também do dano. Quando a gente vai no artigo 28.2 do Código Penal, ele fala assim, embriaguez culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal. O que ele está me dizendo? Olha, não adianta você me alegar lá na frente que você estava completamente embriagado, que não tinha dolo ou culpa, mas que teve um ato nexo de causalidade e dano. Aí o direito vai responder, olha, isso não te isenta de pena, porque eu estou te avaliando no momento que você se pôs a beber. É nessa hora que eu vou aferir esse elemento subjetivo seu e no momento que você de fato lá praticou a conduta, vão ter um resquíciozinho sim de responsabilidade penal objetiva, porque ali eu não quero saber se teve dolo ou culpa. Eu vou avaliar pela actio libera in causa lá atrás. Por isso nós temos aí essa teoria que eu acabei de falar dela, e aí por baixo a gente fala, a embriaguez voluntária ou culposa, ela não induz inimputabilidade e não atenua a pena de ninguém. Agora, já a embriaguez pré-ordenada, ou seja, a embriaguez que eu me ponho para beber, para criar coragem, para virar um machão, ir lá e praticar determinado tipo de fato. Ela, muito pelo contrário, ela é uma circunstância agravante, de acordo com o artigo 61.2L do Código Penal. Por fim, nós vemos aqui também que a embriaguez fortuita ou de força maior, ela vai afastar a culpabilidade quando ela tornar o sujeito completamente incapaz realmente de praticar aquela conduta, porque ela pode simplesmente somente diminuir a sua culpabilidade. Está ali no nosso artigo 28, parágrafo 1º. Com isso, a gente dá uma fechadinha no direito penal e vamos falar algumas questões, porque o nosso tempo hoje é escasso, nós vamos ter outras questões no decorrer das maratonas, e nós vamos falar agora de legislação especial. Também cai no concurso de vocês, dentro de legislação especial no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, algumas questões bem interessantes aqui a gente pode trazer. Vamos para a primeira? Primeira questão de legislação especial, também da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eventuais questões, pessoal, vou trazer alguma adaptação, porque se não tiver adequada à legislação atual, como teve questão na época que estava tratando da lei de abuso de autoridade anterior, eu vou trazer em algum desses pontos das maratonas que vamos fazer, elas já com adaptação, de acordo com a lei
13.969 de 2019, né? Vamos lá, então. Com relação aos crimes de trânsito, é correto afirmar. Crime de trânsito, lembra sempre, Código de Trânsito Brasileiro. Tá lá os crimes a partir do artigo 302, que vai trazer o homicídio culposo, depois 313, lesão corporal culposa, e assim vai. Tá? O que nós podemos falar se é correto ou não afirmar? Em qualquer hipótese de lesão corporal, a ação penal será pública condicionada. Será? Será? Aqui muito interessante vocês pegarem essa questão, porque vai trabalhar um pouco de outras leis. Vocês vão ver como é que é importante ler uma lei, mas com o olho na outra. Porque senão a gente acaba perdendo questão de bobeira. Vamos avançar. No crime de homicídio culposo, a ação penal poderá ser pública condicionada. Será que no homicídio culposo poderá ser pública condicionada? Vamos avançar. O crime de embriaguez ao volante não admite transação penal. Não admite, será? Vamos lá. Mas nada impede a incidência da suspensão condicional do processo. Vamos só dar uma parêntese aqui. VUNESP tem que ler muita lei. Muita lei. Às vezes até a pena dessa lei. Porque ela cobra, às vezes, questão ipsis literis, exatamente como está na norma. Letra D. O crime de violação da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo é incompatível com a suspensão condicional do processo. E por último, o crime de fuga de local do acidente não é considerado uma infração penal de menor potencial ofensivo. Verificaram que aqui a gente vai ter que ver várias coisas, do tipo, transação penal? Onde é que está isso? Suspensão condicional do processo? Também onde é que está isso? Uai, para ser pena de um crime de menor potencial ofensivo, qual que tem que ser a pena? Veja que eu estou falando olha como é que a questão fala, com relação aos crimes de trânsito. Mas onde é que ela remeteu a gente? Lá para a Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, sendo que dos criminais está a partir do artigo 60. Lembramos já de uma vez. Falou de juizado especial criminal, nós estamos falando de crimes cujas penas, são as contravenções, quaisquer delas, e os crimes cujas penas não ultrapassem 2 anos. Beleza? As penas privativas de liberdade não sejam superiores a 2 anos. Por fim, por delongar dessa questão, o que a gente vai ver dela e que a gente torna interessante? Veja a letra C. O crime de embriaguez ao volante não admite transação penal, mas nada impede a incidência da suspensão condicional do processo. Entende o que eu vou ter que saber a pena dele? Vamos pensar na pena desse crime? Qual que é a pena desse crime? Opa, já veio aqui no... Por isso que eu falei a letra C. É porque é a letra C, mas vamos lá, por que fala isso da letra C? E a gente vai ter que ver que cada um desses crimes ele vai trazer uma condicionante diferente para a gente avaliar. Ó. Opa, foi demais. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá, olha só. O que o artigo 306 aí nos fala? Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa que determine dependência. A famosa embriaguez ao volante. Olha a pena dele. 6 meses a 3 anos. Primeira coisa, cabe juizado especial criminal? Juizado especial criminal, não acabei de falar que é pena de até 2 anos? Então já elimina a ideia de juizado especial criminal. Segundo ponto, cabe transação penal? Não cabe transação penal, porque a pena não é compatível com a transação penal, que está lá no nosso artigo 76 da 9.099. Terceiro ponto, cabe suspensão condicional do processo? Muito cuidado aqui. Sursi processual, que é a suspensão condicional do processo, ela está lá na Lei 9.099, precisamente seu artigo 89. E o que vai me falar? Se o crime tem pena mínima não superior a 1 ano. Trabalha com outro parâmetro. É pena mínima não superior a 1 ano. Então, se eu vejo uma detenção de 6 meses, o que significa? Olha, a pena máxima ultrapassa 2 anos. Não vai caber transação penal, não vai caber juizado especial criminal, porém, é possível aplicar o instituto da suspensão condicional do processo, que está previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95, que não necessariamente precisa abarcar tão somente crimes do juizado especial criminal. Olha que interessante. A Lei 9.099, ela traz um instituto, que é a suspensão condicional do processo, no artigo 89, que não se aplica tão somente aos fatos
que estão previstos no juizado especial criminal, ou seja, para crimes de até 2 anos. Quando é que eu vejo isso muito facilmente? Se você pega um crime de furto simples, que a pena é de 1 a 4 anos, está lá no Código Penal, e olha que a pena é de 4 anos. Mas eu posso aplicar a suspensão condicional do processo? Posso, porque a pena do furto simples é de quê? 1 ano apenas. Agora, quando eu vejo aqui o artigo 306, então será que aqui eu poderia aplicar? Posso também aplicar a suspensão condicional do processo. Aí eu volto na questão e ela vem me contar o quê? Olha lá. O crime de embriaguez ao volante não admite transação penal, não admite? Mas nada impede a incidência de quê? Da suspensão condicional do processo. Muito interessante essa questão, faz a gente obrigatoriamente estudar outros institutos do direito, não só dos crimes de trânsito, mas também da lei de 9.099. E a gente avança, vamos lá pensar nos outros crimes? Olha lá, eles não falaram o seguinte, ó, olha o que a questão me conta. Ela me fala assim, como é que me fala? Em qualquer hipótese de lesão corporal, ação penal é pública condicionada. Há hipóteses, muitas hipóteses que realmente lesão corporal culposa, ela vai ser pública condicionada à representação. E quem me trouxe isso foi o artigo 88 da lei 9.099 de 95. Porém, existem crimes de lesão corporal praticada na direção de veículo automotor que não permite de jeito nenhum que seja pública condicionada. E aí a gente vai lá no artigo 291, que vem contar para a gente o seguinte, olha, aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da lei 9.099, exceto se o agente estiver. Ou seja, possa aplicar composição civil de danos, transação penal, a ideia do crime ser pública condicionada à representação se é lesão corporal, ou seja, artigo 74, 76 e 78, porém eu não vou aplicar isso. Se o sujeito estiver sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência, se ele pratica lesão sob influência de álcool, aí vai ser pública incondicionada. Também vai ser pública condicionada se gera lesão, mas ele estava participando em via pública de corrida, disputa, competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizado pela autoridade competente. E por fim, também se ele pratica lesão, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Viram como que é interessante? A gente tem que pegar o direito e destrinchar esse direito. Aqui nós já vimos, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, a praticar lesão pública condicionada à representação, porque eu aplico o 291, parágrafo 1º. Porém, tem exceções, e essas 3 são as exceções. Só para lembrar ali, para vocês depois terem uma leitura, que na Lei 9.099, artigo 89, traz a suspensão condicional do processo, ele descreve a suspensão condicional do processo, e aí a gente traz aqui o artigo 307, violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Qual que é a pena? 6 meses a 1 ano. Admite aplicar 9.099, gente? Admite aplicar juizado especial criminal? Claro que sim, a pena não é de até 1 ano. Permite? Permite suspensão condicional do processo? Permite, porque a pena mínima ela é de 6 meses. Para ter suspensão condicional do processo, a pena mínima não pode ultrapassar 1 ano, conforme a gente viu no artigo 89. Para frente. Fuga de local de acidente. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Pena, 6 meses a 1 ano. Gente, aceita tanto transação penal, a pena não chega a ser superior a 2 anos, e aceita suspensão condicional do processo, porque a pena mínima, não é superior a 1 ano. Não se esqueça de dar uma lida. Artigo 76 da Lei 9.099, trata da transação penal. Artigo 89 da Lei 9.099, trata da suspensão condicional do processo, também conhecido como sursi processual. Fechou? Lembra de sursi, quando for para a prova oral. Próxima questão que nós vamos trazer, vamos ver se vai entrar. Pois bem, vamos para a questão de número 2 aí, 2 de legislação especial. Fizemos uma de Código de Trânsito Brasileiro, então agora vamos para o Estatuto do Desarmamento. Fala o seguinte para nós aqui, questão também VUNESP PCSP 2018. É correto afirmar a respeito do crime de disparo de arma de fogo, lá do artigo 15, né? Previsto na Lei 10.826, que é inafiançável, de perigo abstrato e que não admite a suspensão condicional do processo. Será que é inafiançável?
Vamos lá, letra B. Se trata de crime comum, de perigo abstrato e que não admite suspensão condicional do processo. Vamos lembrar que, novamente, trouxemos uma questão que está lá na VUNESP e que faz uma interseção de duas leis. Novamente, eles estão falando de quê? 9.099. Porque se fala de suspensão condicional do processo, nós estamos falando do artigo 89 da Lei 9.099. O que 89 me fala? Atendidas as diversas outras circunstâncias, principalmente temos que focar na pena. A pena ali deve ser uma pena que a pena mínima não ultrapasse 1 ano. Então a gente primeiro tem que saber, será que essa pena mínima desse crime ultrapassaria ou não 1 ano? E aí vem lá o próximo crime. Próxima alternativa, letra C. Se trata de crime próprio, afiançável e que admite suspensão condicional do processo. Letra D, não admite suspensão condicional do processo, é afiançável e trata-se de crime de mão própria. Por último, é inafiançável, de perigo concreto e que admite suspensão condicional do processo. Primeira coisa, qual que é a pena desse crime? Nós vamos agora ver que a pena varia de 2 a 4 anos. Será que caberia suspensão condicional do processo? A pena mínima é acima. A pena mínima é acima de 1 ano? Se for acima, não vai caber. Segunda coisa, o crime é inafiançável. Pela lei, vocês vão ver que lá ainda está escrito expressamente que ele é inafiançável. Porém, a gente sabe que ele não é inafiançável. Que ele é um crime afiançável, mas por decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente prossegue. Vamos lá. Letra B, portanto, é a correta, porque se trata de um crime comum, de perigo abstrato e que não admite suspensão condicional do processo. E como é que a gente descobre isso? Vamos lá. O que fala o artigo 15? Disparar arma de fogo ou acionar munição em local habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que a conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Reclusão de 2 a 4 anos. Se são 2 a 4 anos, pena mínima é 2, não cabe suspensão condicional do processo. Mas vejam que o parágrafo único me conta o quê? O crime previsto nesse artigo é o quê? Inafiançável. Peraí, professor, está escrito na lei, mas dá uma olhadinha na frente aí. Qualquer código, vai de MEC que vocês vai ter. Tem a ADI 3.112/1, que vai falar que esse parágrafo único é inconstitucional. Se ele é inconstitucional, porque ele não é razoável, o crime passa a ser o quê? Afiançável, de perigo abstrato, mas em razão da pena mínima ser superior a 1 ano, não vai caber susci processual, que é a suspensão condicional do processo previsto no artigo 89 da Lei 9.099. Segunda vez que a gente fala de Lei 9.099 e 2 vezes caindo na mesma prova. Cuidado. Não é crime próprio, que é a qualidade especial do sujeito ativo, e nem um crime de mão própria, porque não está expresso no tipo, nem exigida também a situação do sujeito ativo de ser tão específica que não admita coautoria. Tá? Só que tem julgados, que teve críticas nessa questão, há julgados, e muitos deles falando que seria de mão própria, porque seria inadmissível essa coautoria, mas aí entremos em outra seara. Tá? Próxima questão, número 3, também VUNESP 2018. Interessante, vamos lá. Com relação à conduta de simular a participação de adolescente em cena de sexo explícito por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, nos termos da 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido como ECA, é correto afirmar que a mera montagem de fotografia que simule a participação de adolescente em cena de sexo explícito em si já é suficiente para configurar a infração penal por parte de quem a produziu. Gente, toda vez que vocês lembrarem de legislações muito protetivas, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, sempre tenham em mente. São muito protetivas. Então, mesmo se você não sabe totalmente essa questão, vai pela intuição. Ela vai te fazer acertar se você é um sujeito que está estudando, mas vai ter um ponto ou outro que você não estudou tão bem assim. Mas vamos lá. Essa questão está parecendo ser verdadeira, essa alternativa letra A. A letra B. Apesar de constar na legislação a descrição do enunciado, trata de uma ficção jurídica, também considerada uma hipótese diferente penal. Indiferente penal isso? Em razão da tipicidade da conduta? Puxa vida, aí não, né? Se a conduta é atípica, aí nós temos que fechar o barraco. Mas vamos lá. Letra C. Se trata de crime apenado com detenção e de ação penal pública incondicionada. Uma conduta dessa é meio grave, né? Será que seria detenção? Pouco provável. Olha pela intuição.
Se trata de crime de perigo abstrato, apenado com reclusão, que não admite suspensão condicional do processo, mas tão somente transação penal. Peraí, o fato de ser reclusão, nós temos que avaliar qual que é a pena mínima, que talvez resida um problema. E letra E, não é considerado um crime por ausência de previsão legal. Isso aqui mataria também a outra questão de cima. É considerada crime. Mas a alternativa correta, de fato, é a letra A, que é a mera montagem de fotografia que simule participação de adolescente em cena de sexo explícita. Em si, já é suficiente para configurar a infração penal por parte de quem a produziu. E vamos lá para alguma explicação? O 241C do ECA fala assim, olha, simular participação de criança e adolescente. Criança, lembremos, né? Criança é quem? 12 anos incompletos, até 12 anos incompletos. E adolescente? De 12 anos até os seus 18 anos. Em cena de sexo explícito ou pornográfica, não entra os 18, tá? 18 para cima já virou maior de idade. Em cena de sexo explícito ou pornográfica, por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Reclusão de 1 a 3 anos. Veja, não é detenção, que geralmente detenção é usada para os crimes menores, né, menos impactantes. É reclusão, mas a pena é pequena. Sendo uma pena de 1 a 3 anos, veja aqui, não vai caber juizado especial, tudo bem. Mas apenas sendo de 1 ano, vai caber o quê? Nós vimos nas outras questões, suspensão condicional do processo. Cabe o quê? Sursi processual. Essa prova eles gostaram de misturar os temas, inclusive aplicando muitas vezes a lei 9.099, Instituto Sursi Processual. Quando a pena mínima não ultrapassar 1 ano, posso usar o quê? Artigo 89 da 9.099. Vamos ver o que o artigo 227 fala. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública e incondicionada, ou seja, qualquer crime praticado no âmbito do ECA, ele é de ação pública incondicionada. É um crime de perigo abstrato, a pena é de reclusão, o crime admite suspensão condicional do processo, pena mínima de 1 ano, e não admite a transação penal. Por que não admite transação penal? Porque a transação penal é regida pela lei 9.099, pena tem que ser até 2 anos. A pena superior a 2 anos não vai caber, ok? Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa em que todos os crimes descritos na 8.078, Código de Defesa do Consumidor, possuem modalidade culposa. Só para já fixar na cabeça, são 2. Vocês vão ter que memorizar esses 2. Fechou? Vamos lá. Impedir, dificultar acesso ao consumidor a informações sobre ele com os cadastros de blá, 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 blá. Fazer afirmação falsa ou enganosa, omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade de segurança. Esse aqui parece, hein? Vamos ver se é isso? Letra B. Só que a letra A, a primeira alternativa não é. A segunda está parecendo ser. Letra B. Vai tornar, de toda forma, a errada, né? Porque uma das partes está errada. Letra B. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos, científicos que dão base à publicidade, empregar na reparação de produtos, peças, componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. Esse aqui parece que não. Letra C. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido com a especificação clara de seu conteúdo, fazer ou prover publicidade que sabe ou deveria ser enganosa ou abusiva. Acho que não. Empregar na reparação de produtos, peça ou componente de reposição usados, repetindo de cima, sem autorização legal, já não é. Impedir ou dificultar acesso aos consumidores a informações que nele constem em cadastro de bancos de dados. Vamos lá, gente. E por último, omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre nocividade, periculosidade de produtos, embalagem, etc., recipientes, publicidade. Poxa, esse aqui talvez seja, hein? E o outro, fazer afirmação falsa, enganosa, omitir informação relevante sobre a natureza, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço, garantia de serviço. Está parecendo ser ela, e de fato é. Gente, a letra E são as 2 únicas hipóteses em que, lá no Código de Defesa do Consumidor, que tem poucos crimes, ele vai dizer de 2 em que tem modalidades tanto dolosas, que são essas condutas, quanto culposas. Quando a gente vai lá, que é, de fato, a letra E, e a gente vai trazer a explicação da letra E, onde que a gente entende que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem nos seus artigos 63 a 78 apenas 12 infrações penais contra o consumidor. E tem modalidades que são dolosas e culposas, e essas modalidades, primeiro, a do artigo 63, a parte dolosa dela está no caput, fala omitir dizeres ostensivos sobre nocividade, periculosidade de produtos, embalagens, dos invólucros, recipientes ou publicidade.
detenção de 6 meses a 2 anos. Cabe suci? Suci processual? Cabe, né? Agora você sabe que cabe, porque a pena mínima ela não é superior a 1 ano. Tem alguns que vão falar assim, é igual ou inferior a 1 ano. Beleza também, dá no mesmo. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas sobre periculosidade do serviço prestado. Beleza, partes dolosas. Porém, fala assim, se o crime é culposo, lá no parágrafo 2º, detenção de 1 a 6 meses. Então, viram aqui que nesse crime do Código de Defesa do Consumidor, ele é uma das possibilidades em que se pode aplicar o quê? A modalidade culposa do crime. Então, memorizem o artigo 63. Memorizem pelo menos o início dele, omitir direitos e sinais ostensivos. Sobre nocividade e tal. Porque quando vocês memorizarem, vocês vão falar assim, não, se cair isso aqui, eu sei que tem modalidade culposa nela. Não perca a questão. Uma questão te tira do concurso. Uma questão pode colocar dentro ou fora. Cuidado. Próximo. Vai falar o seguinte. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço, garantia o serviço. Ou seja, ou a gente vai estar pensando no 63, ou a gente está pensando no 66. Aí fica fácil, né, gente? Aí fica fácil. Então, por favor, não se esqueçam nem do 63, nem do 66. E esse 66 vai falar detenção de 3 meses a 1 ano, vai falar lá no parágrafo 2º. Se o crime é culposo, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Fechado? 63, 66 do Código de Defesa do Consumidor tem tanto modalidade dolosa quanto modalidade culposa. Não é mais fácil memorizar só esses dois para modalidade culposa? Pois bem, próxima e última questão de hoje, dessa maratona de hoje. Vai me falar a questão de número 5 sobre a prisão temporária. E fala assim, ó, prisão temporária é cabível. Cabível, opa, acabei dando a resposta para vocês, não podia. Eu ia tentar passar antes, acabou dando a resposta, não tem problema não. Vou analisar questão por questão, uma por uma, né? A prisão temporária vai ser a prisão dos senhores futuros deltas. Senhores delegados aí. Os senhores vão estar aí na função de delegados de polícia, daqui a pouco, estudando com empenho, com afinco, vai chegar lá, como chegou para mim, vai chegar para outras pessoas, vai chegar para vocês. Então lembre, prisão temporária é a prisão típica do delegado. Por quê? Cabe na investigação policial. Prisão temporária cabe quando a ação penal já começou? Não. Lembre-se, a ação penal começa com a denúncia. A ação penal não começa antes da denúncia. Tá? E vamos lá. A prisão temporária é cabível. Letra A. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial nos crimes, entre outros, latrocínio, epidemia com resultado morte, pelo prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Por que vai nisso aqui? Porque, gente, prisão temporária, ela vai ser cabível por um prazo de 5 dias mais 5 em vários crimes, mas se os crimes forem hediondos, como é o caso aqui do latrocínio e epidemia com resultado morte, nós vamos lembrar que o prazo da temporária é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, por isso que a questão da letra A está certa. Mas vamos ver por que as outras estão erradas? Vamos lá. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial nos crimes, beleza? Entre outros, latrocínio e roubo. Gente, o roubo, nem toda modalidade de roubo é uma modalidade de crime hediondo. Por essa razão, não posso aplicar em qualquer modalidade do crime de roubo o prazo de 30 dias para uma prisão temporária. 30 dias é para crime hediondo. Fechou? Então vamos lá. Então por isso que a B está errada. Letra C. Quando imprescindível investigação do inquérito policial, instrução processual. Gente, peraí. Instrução processual, já estou no processo? Se eu já estou no processo, cabe prisão temporária? Não. Instrução processual, estou no processo. Já teve ação judicial, já teve denúncia, então não posso ter inquérito policial aí. Por isso que já elimino essa questão. Letra D. Quando imprescindível investigação do inquérito policial ou da instrução processual. Já vou matá-la por aqui. Não tem por que ficar da instrução processual, porque não cabe essa prisão temporária aí. E por fim, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, decretada de ofício pelo magistrado, o magistrado pode decretar de ofício prisão temporária, nem prisão preventiva ele pode mais, depois do pacote anticrime, então já mata a questão por aqui, porque o magistrado não pode fazê-la de ofício. E aí nós temos a letra A como uma alternativa correta, e por isso vem as explicações, né? Lembremos que a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar,
tem a sua lei própria, que é a 7960 de 1989, logo depois da Constituição, né? Dizem que ela substituiu a ideia da prisão por averiguação. Foi decretada durante a fase da investigação criminal, antes da ação penal, ou seja, não cabe na instrução. Lembremos, instrução processual é parte de ação penal. Se é inquérito policial, na investigação criminal, eu não estou ainda na ação penal, eu não posso usar temporária na instrução. Somente cabível em casos envolvendo determinados crimes mais graves previstos em lei. São crimes taxativamente previstos em lei. O prazo da prisão temporária é decretada pelo juiz, por representação da autoridade policial, diga-se delegado de polícia, ou requerimento do Ministério Público. Prazo de 5 dias prorrogado por mais 5 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. E quando a gente vai lá na lei de crimes hediondos, na lei que é a lei 8.072 de 90, nós temos a prisão temporária que, se forem de crimes hediondos, o prazo será de 30 dias e não de 5 dias prorrogar por mais 5. Uma novidade, e que eu acho que não vai cair, ele vai despencar na prova de vocês, porque ainda não tiveram oportunidade de cobrar. E é recentíssimo, é desse ano de 2022, em razão do julgamento de 2 ADIs, o STF referendou alguns posicionamentos sobre a ideia de prisão temporária. Muito cuidado. Esse aqui vocês têm que memorizar. Assim, memorizem. Vocês vão ter um diferencial gigante, porque possivelmente vai cair numa prova aí. Não caiu. Vai estar para cair. Está na cara do gol. Ouça o que eu estou falando. Jurisprudência de fevereiro de 2022. Tá? O que é que vai me falar? O STF falou nesse julgamento. A decretação da prisão temporária somente é cabível quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Beleza. Houver fundadas razões de autoria e participação do indiciado. Beleza. For justificada em fatos novos e contemporâneos. Está parecendo com preventiva. For adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. E, por último, não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Vejam bem, a prisão temporária ficou muito parecida com a preventiva nesse ponto, mas a prisão temporária tem todo um rol de características próprias e uma lei própria. Mas o STF quis colocar expressamente esses aqui, onde vão caber, são os requisitos para caber a prisão temporária, tá? Os da lei, mas esses expressamente colocados aqui pelo STF. Muito cuidado, que é a questão que está por vir, tá? Então, meus amigos, eu desejo a vocês excelentes estudos, que vocês possam brilhar. Anote aí meu contato, sigam no Instagram, @GleisonLR, siga o Dedicação Delta também no Instagram, que é o @Dedicação Delta. E nós estamos aqui para auxiliá-los em todas as possibilidades possíveis para que vocês possam executar aí com grande êxito a prova de vocês, tá? Que vocês rebentem lá na prova de São Paulo e em outras que venham a fazer. A carreira é brilhante. Estou aqui desejando a vocês esse sucesso nos estudos, tá? Fica aqui a dica do Dedicação Delta. Estudem, concentrem, tenha resiliência, que vai no final dar tudo certo. Um abraço e até a próxima maratona. Tchau!